Olá, bom dia. Hoje com uma história bíblica. Eu venho trazer uma história que se encontra no livro de Lucas, no versículo 9. Essa história logo no final é de 46 a 48. Fala sobre as crianças em referente assim aos templos sagrados, à sinagoga e às igrejas. Então, eu vou ensinar para vocês as diferenças, né, entre igreja, sinagoga e templo sagrado em referência aqui às crianças. Porque lá, desde a antiguidade é questionado e até hoje é questionado, sim. Porque mesmo Jesus sendo filho de Deus, os profetas, os donos do templo da sinagoga não aceitaram. Porque Jesus, ele participava de uma organização que tinha mais igreja, casa de templo, e podia entrar criança. Mas ali, nos templos sagrados do Alporão, criança não proferia justiça, não. E não, nem nas sinagogas também não. Se a criança entrasse na sinagoga e fizesse muito barulho, tinha que se retirar do templo, né? Mesmo se fosse com a mãe, ó, tem que retirar do templo porque a criança está fazendo muito barulho. E tinha que se retirar do templo e ir embora. Isso, ela, mesmo sendo mestra, sendo rica, eles não podia, a criança não podia fazer barulho. E dos templos sagrados tinha que segurar as crianças e nas salas não entrava e nem nas sessões as crianças não entravam mesmo não. Isso até hoje. Entra no saguão, os pais têm que pegar as crianças, mas para proteger a justiça não. Então essa é a história que eu venho trazer para vocês, né? Eu vou ler para você essa história para vocês. O maior no reino dos céus. Isso suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pôs-lhe junto de si e disse-lhes: Qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe-me a mim. Qualquer que receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele entre vós todo for o menor, este mesmo é o grande. As pessoas entenderam, né, que as crianças fazem parte aqui dos reinos de Deus, que as crianças também têm poder. Isso aí os profetas, tanto do todo falou, não, isso é indiscutível. Pode entrar, mas tem que ter acompanhamento do pai, se correr não pode, e em alguns lugares setor que não pode. Aí Jesus quis fazer uma diferença, né? Quis até entrar em ação, porque ele tomou uma criança no colo e falou, olha, quem vê essa criança vê a mim, mas eles falaram, Jesus, mesmo se você tomou essa criança, nós vemos que é semelhante também a nós. Mas não pode entrar na sessão, não pode preferir justiça, não pode ficar correndo no saguão e também tampouco na sinagoga. Se começar a gritar, a chorar, tem que se retirar do templo, tem que se retirar da sinagoga. É diferente da igreja, pode correr, pode preferir justiça. Na igreja as crianças cantam, pregam, mas é diferente. Porque Jesus ele já tinha o que igreja. Então, aquelas regras e condutas, né? Então, a gente sabe que tem uma diferença entre sinagoga, templo sagrado, igreja. E aqui essa história ela é bem assim contemplável a isso, aquilo que se referencia desde da Bíblia, né? Daquilo da antiguidade. Isso até hoje, referente aos templos sagrados e à sinagoga e à igreja também. Então, as pessoas, teve aquela discussão entre os profetas, Jesus também era profeta, mas foi bem esclarecido, né? Que os templos sagrados, Jesus mesmo sendo filho de Deus, ele não ia ditar normas e regras ali referente aos templos sagrados e nem tampouco a sinagoga, porque já que Jesus tinha uma igreja, eles tinham a norma deles, as éticas dele, então eles que poderiam fazer o que eles quiserem lá. Mas essa história vai dizer assim que, contudo, a gente tem que fazer o que? Aceitação, né? Às vezes a gente tem que aceitar as coisas e se a gente quiser ficar aonde a gente quer, nosso coração tem. Igual, eu sou membro da Igreja Batista, então tem a opção de regra. Se eu quiser ficar naquela igreja, eu tenho que obedecer aquelas regras. Se eu não quiser,
né? E se retire, procure outra igreja. Isso é bem claro, né? Regras e condutas, né? Entre os servos de Deus, mesmo igreja e mesmo templo sagrado, sinagoga. E aqui houve a discussão de que essas tem coisas que não mudam, né? Se perpetuam. E Jesus ensinou que ele queria impor, falar, mas aí houve o que? Os profetas. Não, Jesus. Nem tudo aquilo que pode as pessoas falar, aquilo que as pessoas querem, nós não vamos aceitar. Né? Porque também somos servos de Deus, Deus também fala entre nós, também somos querido de Deus, amado de Deus. Se você se conota como filho de Deus, nós também somos filhos de Deus também. Então houve aquela entre meio discussões, né? Tanto que teve aqui discussões e sucintos, né? Seria querer mudar regras, querer quebrar paradigmas. E não foi bem assim. A regra em relação às crianças, conduta nos templos sagrados, né? Nas sinagogas também na igreja. Então a gente tem que ficar em observância o que ser melhor para a gente não cometer. Ou seria pela ética uma gafe, né? Ou para os profetas seria um haram. Eles se questionassem muito, poderia ser pecado, né? Blasfêmia, era assim mesmo, blasfemava, falava que era blasfêmia, então tinha que observar bem para não cometer, seria o que? Um haram mesmo. Um bom dia para vocês e um bom estudo bíblico para vocês. Tchau!